Olá pessoal, sou a professora Fabiana e hoje vou tratar com vocês um assunto muito bacana, que é sobre a raiz quadrada, como encontrar a raiz quadrada de um número. Então vamos conferir isso? Vamos lá! Hoje nós vamos ver como calcular uma raiz quadrada. Claro que vamos ver a raiz quadrada de uma maneira simples. Quando você começa a aprender a raiz quadrada, não é dado números difíceis, e sim números onde você consegue encontrá-los em uma tabuada. Por isso que eu falei com vocês em um outro vídeo meu sobre a tabuada, que a tabuada é muito importante. Vou deixar até o link aqui para vocês do vídeo da tabuada, muito bacana, uma tabuada divertida e fácil. Quando eu falei para vocês que a tabuada ela é importante, é muito importante. Se você já sabe a tabuada, ótimo. Se você não sabe, treine bastante, porque com o decorrer dos anos, conforme você mudar de série, avançar a série na escola, os conteúdos vão começar a ficar um pouco mais difíceis. Então, você precisará da tabuada em si, de ter a tabuada ou saber fazer a tabuada bem rápido, para te auxiliar nas atividades. No caso da raiz quadrada, você precisa de todas as tabuadas? Sim, todas as tabuadas, mas não em si a tabuada inteira. Você vai precisar de um número específico de cada tabuada. Como assim? Como é que eu encontro a raiz quadrada de um número? Vamos lá, vamos passo a passo. O que é a raiz quadrada de um número? Um número multiplicado por ele mesmo, que dá aquele resultado que você precisa. Eu acho que ficou bem confuso. Vamos lá. De novo. É dado um número para você descobrir a raiz quadrada dele. Um exemplo, deixa eu ver a mais fácil. 4. A pessoa, a sua professora ou quem te ajuda, te deu assim: qual a raiz quadrada do número 4? Para você saber qual a raiz quadrada deste número, você tem que pensar qual número que multiplicado por ele mesmo, os dois números são iguais. Um número multiplicado por ele mesmo terá o resultado como 4. Aí você vai encontrar com a raiz quadrada. Então vamos lá. Eu fiz aqui uma tabuada básica de números iguais, tá? E um multiplicado por ele mesmo, qual o valor que dá. Então eu tenho 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 2 vezes o 2, 4. 3 vezes o 3, 9. 4 vezes o 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Ótimo, até aí tudo bem. Só que a professora foi lá e colocou: eu quero a raiz quadrada do número 4. Como estamos em números simples, você consegue fazer assim, tá? Nós veremos em outros vídeos que eu vou colocar maneiras mais avançadas, mas eu estou dando o início, a compreensão do que é a raiz quadrada. Então eu vou procurar aqui qual o número que multiplicado por ele mesmo vai ter o resultado 4. Resultado 4. 2 vezes o 2, 4. Então a raiz quadrada do número 4 será o 2, porque 2 vezes o número 2 é 4. Ele, multiplicado por ele mesmo, tem o resultado 4. Bem fácil, não é? Claro, o início da raiz quadrada é assim, é simples. Por isso eu necessito da tabuada. Ou tê-la aqui, ou ter agilidade em fazê-la. Então vamos lá. Vamos a alguns desafios. Fizemos a de 4. Agora eu quero descobrir a raiz quadrada do número 9.
Qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9? Eu tenho aqui, ó, 9. 3 vezes o 3. 3 vezes 3 igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Vocês estão vendo como é bem fácil? É simples, gente. Você só precisa saber a tabuada, saber qual número que multiplicado por ele mesmo vai ter aquele resultado. É bem rápido. Então, vamos para um próximo. Eu vou tentar ir em ordem, tá? Fizemos um número menor, um pouco maior. Vamos para o 16. Quero saber a raiz quadrada do número 16. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Olharam para ali? Vamos identificar. 16. Qual o número multiplicado por ele mesmo que deu 16? 16. 4 vezes o 4. Então, a raiz quadrada do 16 é o número 4. Se você exercitar bastante isso, você vai ver que é um conteúdo simples. Só que muitas pessoas erram devido ao nervosismo. Você fica nervoso, porque eu não sei a tabuada. Quando você não sabe a tabuada de cabeça, você pede uma folhinha e constrói a sua tabuada ali, conte no dedo, não tenha vergonha de contar. Mas saiba fazer, o importante é saber fazer também. Se você já sabe, ótimo. Se não sabe, mas sabe construir a tabuada e contar, então faça, porque isso vai te ajudar bastante. Agora, nós vamos para a de 49. Eu quero saber a raiz quadrada do número 49. 49. Encontrei aqui, ó. 49. 7 vezes 7. Então, um número multiplicado por ele mesmo deu 49. Número 7. Tá aqui, ó. Vou sublinhar a que nós já fizemos, ó. Já utilizamos. Agora eu tenho aqui 64. Qual a raiz quadrada de 64? 8 vezes 8 igual a 64. Então, a raiz quadrada do número 64 é igual a 8. E por último, eu coloquei aqui a raiz de 100. Outro dia eu ouvi um aluno brincando e falando assim: olha, fulaninho, eu já aprendi a raiz quadrada de um número, saber identificar a raiz quadrada. Aí naquela brincadeira de números fáceis, algumas eles acertavam. Aí eu falei, eu vou perguntar, porque se ele entende não. Se ele já entendeu, assistiu algum vídeo ou leu em algum lugar, compreendeu como é a raiz quadrada, ele vai acertar. Falei, bom, você tá falando aí a raiz quadrada do 16. Aí ele falou 4, ele querendo, pegava os coleguinhas, né? Porque ele sabia, os coleguinhas ainda não. Falei, bom, qual a raiz quadrada de 100? Aí, prontamente, tia, 50. Falei, não. Se você multiplicar 50 vezes 50, não dá 100. Ué, tia, mas precisa multiplicar? Falei, sim, a raiz quadrada. Para você encontrar a raiz quadrada de um número, você precisa multiplicar aquele número por ele mesmo. Se der o valor que você está falando da raiz quadrada, está certo. Se não der, não é. Então, raiz quadrada de 100 não é 50. Tia, então quanto é? Falei, qual número multiplicado por ele mesmo vai dar 100? Aí ele pensou, e tia, 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Falei, então pronto. Então, raiz quadrada de 100 é 10. Não é o que está aqui? Raiz quadrada de 100. 100, 10 vezes 10 igual a 100. Então, isso é muito simples. Até mesmo para os alunos, para as crianças que ainda não estão na série de aprender a raiz quadrada, quando ela escutar, ouvir uma explicação dessa, ela vai entender que é bem fácil. Não é difícil, é fácil. Então, aqui eu dei a simples, como eu falei com vocês, eu expliquei a simples, o início da raiz quadrada. Lógico que tem
mais números. Se eu colocar 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13, você vai ver que você vai encontrando mais respostas. Só que o simples, o básico, o início, você trabalha com de 0 a 10 para entender como funciona a raiz quadrada. Num próximo vídeo, eu vou estar mostrando a vocês as raízes quadradas com números grandes. Como você vai fazer para encontrá-lo? Tá bom? Então, ó, espero ter ajudado vocês bastante até aqui, com a maneira simples da raiz quadrada. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva rapidinho para você não perder nenhum de nossos vídeos, tá bom? E ative o sininho das notificações. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.